Boa tarde, turma da disciplina de Brasil 2, do curso de História da UEG Morrinhos. Estamos aqui no nosso segundo encontro, né, dando continuidade ao tema do primeiro reinado, do Brasil monárquico. Fizemos uma pequena introdução na semana passada, e ao tema do Brasil monárquico ou imperial, não é? Que é a fase da política brasileira, da história da política do Brasil, que vai de 1822 a 1889, findando-se com a proclamação da República, né? E esse é o Brasil monárquico. A sua primeira fase, então, o primeiro reinado, ou o primeiro império, é o governo de Dom Pedro I, que vai de 1822, com a proclamação da independência, até a sua abdicação, em 1831, onde iniciará as regências, no período regencial, até 1840, onde teremos um golpe da maioridade, antecipando a idade, a maioridade do filho do imperador, do Pedro de Alcântara, que será o Pedro II, não é? Com apenas 15 anos, vai assumir o governo até 1889. Então, de 40 até 89 será o segundo reinado. Então, já fizemos essa discussão da proclamação, dos problemas iniciais que o Brasil enfrentou, e dentre eles a construção, a criação, a promulgação, e no caso não vai ser uma promulgação, vai ser a outorga de uma Constituição, né? Para o Brasil, que está num contexto internacional de passagem do antigo regime, né? Do absolutismo monárquico para o período das monarquias constitucionais, das repúblicas, do Estado-nação moderno, né? E aí nós temos essa abordagem que nós fizemos, apontando, né, a partir dos nossos autores, alguns problemas, né, como o próprio reconhecimento dessa independência, antes a resistência de algumas províncias, né, culminando com, no ano seguinte, né, em 2 de julho, com a vitória em Salvador, né, das tropas brasileiras sobre as portuguesas, né, a portuguesa em Campo Grande, em Salvador, né, e, enfim, discutimos o uso de tropas mercenárias, a despesa, né, vimos toda a questão do reconhecimento dessa independência pelos outros países, né, iniciando com o primeiro deles, que foi os Estados Unidos, recém-independente, né, ex-colônia inglesa, a mediação da Inglaterra em relação a Portugal para o reconhecimento da nossa independência, e isso se transformando numa nova dependência do Brasil, agora, se não em relação a Portugal, agora em relação à Inglaterra, onde nós vamos passar a ter uma dívida externa com relação à Inglaterra, que seria a indenização a ser paga a Portugal. E o compromisso da abolição da escravidão até 1830, né? Essa indenização de Portugal de 2 milhões de libras esterlinas, dando início à nossa dívida externa, né? Que nada mais foi do que a transferência da dívida portuguesa para o Brasil, né? Dentro desse novo domínio agora inglês,
A renovação dos tratados, né, que vinham desde 1810, né, de comércio e amizade, né, o de 1826, né, onde nós vamos ter também o não cumprimento dessa cláusula da abolição, não é? Vamos ter um tratado em 1827 de aliança, comércio e amizade, né? Com a mesma, né? Com a Inglaterra, onde esses privilégios ingleses vão ser reafirmados, o que vai gerar, inclusive, já no Segundo Império, alguns conflitos com a Inglaterra, que nós veremos para frente. Né? Vamos ter uma balança comercial desfavorável, né, nesse período. Teremos um tesouro que foi levado embora, né, com a corte, né, com Dom João, né, quando ainda da volta da corte para Portugal, né? Nós vamos ter questões de empréstimos também a bancos estrangeiros, né? E vamos nos concentrar agora naquilo que é fundante da nossa nação, do Estado brasileiro, que é o processo da construção dessa Constituição, que vai se dar em 1824. Né? Ela é precedida, então, pela a convocação de uma Assembleia Constituinte, né? Mas a gente vai, antes de falar especificamente, ainda lembrar que nós tivemos também no momento dessa consolidação da independência do Estado brasileiro, as divergências e os conflitos, né, que vão ser a independência da província cisplatina se tornando Uruguai, né, que vai ser a Guerra da Cisplatina, né, uma nascente e crescente impopularidade de Dom Pedro, que de herói vai passar a vilão, né, e juntamente com a crise econômica causada até por esses gastos todos. Elencamos também, já no encontro passado, o envolvimento dele na questão sucessória portuguesa, onde ele abdica do trono português em favor da sua filha, Dona Maria da Glória, que vai ter como tutor o seu irmão, o tio dela, né, no caso o Miguel, Dom Miguel, e que vai usurpar esse trono da sobrinha, o que vai gerar um conflito e o Dom Pedro I vai despender de recursos, tropas para esse conflito com o irmão, né? Isso vai repercutir na imprensa brasileira, culminando com o assassinato de um jornalista, Líber Badaró, que vai fazer, então, ter o desdobramento, né? O desenrolar disso vai se culminar com manifestações contrárias ao Dom Pedro, né? Primeiro, como a Noite das Garrafadas e tal, né? Que veremos mais adiante. Então, a questão da Constituição, ela passa, então, por essa necessidade, então, de convocar uma constituinte, né, que seria uma assembleia para discutir, elaborar e votar essa Constituição. Né? Já vimos que a Constituição era uma necessidade, né, nesse momento histórico, e a gente vai ter, então, os representantes dos estados, né, que eram províncias, né, essa elite, né, representada por 80 deputados das 14 províncias, né, e é interessante que, nesse momento da convocação oficial dessa Assembleia Constituinte, o discurso do imperador vai revelar, vai haver um ato falho, né, em que ele vai, ou seja, psicologicamente um ato falho, porque ele vai dizer algo que vai ser emblemático. Ele vai dizer que espera que a Constituição seja digna dele e do Brasil. Então, quando ele diz isso, ele externa, inconscientemente ou conscientemente, o seu viés
absolutista, né? Então ele estava fazendo um jogo ali de ter uma Constituição, mas que, na verdade, ele se punha na frente do país, na frente do Estado, na frente das leis, acima das leis, como era um regime absolutista que vinha né, do seu pai, né, e que foi confrontado pela Revolução Francesa e pela era napoleônica, né, com a implementação de repúblicas, enfim. Essa afirmação ela é importante para a gente entender os próximos desdobramentos, né? Daí a gente tem que esse grupo ele vai nesse projeto, objetivar nesse projeto três características básicas, né? Uma que é essa reação ao colonialismo português, né? E refletindo isso numa certa atitude em relação aos portugueses no Brasil, né? Proibindo, buscando proibir, impedir que eles ocupassem cargos públicos, né? Importantes, né? E que fossem oficiais do Exército, né? Da Marinha, ainda cargos de comando. Então, ou seja, é uma reação ao domínio português, né? Ao comércio que estava na mão dos portugueses, à corte, né? Enfim, é uma espécie de anticolonialismo, não é? Vamos ter também uma espécie não, vamos ter um anti-absolutismo, ou seja, a tentativa de colocar o contrato social, né, a lei, a Constituição acima dos poderes, ou seja, isso materializado em artigos que limitavam o poder do imperador, né, no sentido de fortalecer o legislativo, né, e submetendo nesse projeto de Constituição as Forças Armadas ao poder legislativo, né? E o imperador, segundo esse projeto, não poderia dissolver o parlamento, né? Uma outra característica importante é o classismo, né? Que seria, então, a manutenção dos privilégios de um segmento social, né? Dos proprietários rurais, né? E isso a gente vai ter muito claro quando se trata da questão dos eleitores e dos candidatos. Ou seja, o voto será censitário, o processo eleitoral vai ser por riqueza. E como vai ser exigido um mínimo de renda equivalente a 100 mil réis para quem quisesse quem fosse participar como eleitor, e 400 mil para quem fosse candidato a deputado, ou 800 mil para Senado, o importante é que isso tinha um parâmetro a quantidade, ou equivalência a alqueires plantados de mandioca, que poderiam, então, produzir uma quantidade X de farinha de mandioca. Então, foi o parâmetro. Daí essa Constituição ser apelidada como a Constituição da Mandioca, porque estava assentada na questão da riqueza medida por equivalência em alqueires de mandioca ou farinha, produção de farinha, né? Equivalência à produção de farinha. Então, nós vamos ter também uma característica importante, que vai ser essa disputa, então, entre conservadores e liberais, né, que vai ter uma característica própria no Brasil, essa conceituação, esse entendimento e a nominação do que seja liberal. O liberalismo no Brasil vai ter uma especificidade própria, uma singularidade, né? Isso principalmente nessa disputa do limite do poder do imperador, né? Dessa submissão à Constituição, né? O que vai ser somado foi acusado de perseguição aos portugueses no Brasil, né? E Dom Pedro era um português, né? Não era
embora filho de português, né? Mas aos portugueses no Brasil, vai ser o estopim da crise, que vai culminar com o fechamento dessa Assembleia, né? Que ficará conhecida como a Noite da Agonia. Então, a gente tem, no dia 12 de novembro de 1823, né, o fechamento dessa Assembleia Constituinte pelo imperador, né, a prisão e a deportação desses deputados, dentre eles José Bonifácio, né, e é interessante porque nós teremos a organização no Brasil, se a gente falou dos conservadores e dos liberais, esse entre brasileiros, nós vamos ter um partido português, né, no início dessa monarquia brasileira, né? Então, nós temos o Partido Português e o Partido Brasileiro, esse dividido em liberais e conservadores. Essas são as forças que estão em disputa nesse momento. E esse Partido Português ele tem, então, na sua agremiação, que é a participação de militares, comerciantes portugueses, né? É interessante a gente lembrar que esse fechamento da Assembleia Constituinte vai levar o imperador a substituí-la por um outro grupo, né, que vai ser nomeado como Conselho de Estado, que vai ser de membros conservadores, né, cuja presidência desse grupo, dessa comissão, vai ser o próprio imperador. Então, a gente tem um Conselho de Estado entre amigos do imperador, né, 10 brasileiros, né? Então ele já começa a fazer esse jogo de simulação, né? E vamos ver que isso vai resultar numa Constituição com algumas características que vão nos marcar até hoje, né? E que vão desviar da teoria e da prática no Ocidente nesse sentido. Então, veja, eles tiveram 40 dias para elaborar esse projeto, né, que, na verdade, houve o aproveitamento praticamente na íntegra do projeto anterior, onde se modificou aquilo que não agradava ao imperador, né? Principalmente com um monstrengo, como a gente chamou no nosso encontro passado, que foi a inovação de um quarto poder. Então, se o primeiro projeto contava com 3 poderes do Estado, né, o legislativo, executivo e judiciário, cria-se o quarto poder, o moderador, que seria o juiz, o árbitro entre esses 3 poderes. E esse poder caberia ao imperador, né? Só ele poderia exercer esse poder. Tanto é que nas regências ele não vai ser exercido, né? Só quando tivermos o segundo reinado com Dom Pedro II. Né? Então, esse poder que vai ser a marca, porque ele vai colocar o poder, o imperador, no exercício de 2 poderes, o executivo e esse poder moderador. E esse poder moderador, ele coloca o imperador numa situação acima dos demais poderes e o coloca como acima da própria Constituição, porque reza que ele não pode ser processado, né, condenado, né, e por essa mesma lei, por essa Constituição, né, e que ele poderia interferir nos outros poderes, por exemplo, constituindo, além daquilo que é comum, que seria do Poder Executivo, ele poderia nomear juízes, presidente de províncias, senadores, nomear senadores e, enfim, vamos ver as características gerais dessa Constituição, então. Para além dessa característica singular aí e nefasta, que foi esse poder
que permitia essa centralização, que, na verdade, é um absolutismo disfarçado, né, ou escancarado, né, institucionalizado, né, sob a roupagem de um governo constitucional. Então, e olha que isso passa a ser, inaugura aí, juntamente com a dívida externa, né, da independência, essa tendência brasileira de centralização disfarçada, né? E, enfim, uma outra característica que é importante ressaltar é que essa Constituição ela não foi promulgada pelo Poder Legislativo, por uma Assembleia Nacional Constituinte, foi um conselho, né? E que ela vai ser que cria, né, vamos dizer assim, mas que ela vai ser imposta ou outorgada, é o termo, porque se fosse votada, debatida, ela seria promulgada, como é praxe, né, como é de costume que aconteça. Então, ela vai ser outorgada, imposta, ela tem esses quatro poderes, né? Então, um legislativo, né, que seria os deputados, com mandato de 3 anos. Uma outra característica que é importante chamar a atenção é que esse voto que nós falamos, que era censitário, que era por riqueza, agora vai estar na Constituição, isso, né? Ele é aberto, então ele não é secreto. E isso vai perdurar até a Primeira República. Após a proclamação da República, nós não teremos essa característica da política brasileira, que só será transformada após a Revolução de 30, e vai ser motivo de uma das bandeiras da luta tenentista da década de 20 né? Em 1925, 22, 27 e tal, do tenentismo, né? Coluna Prestes, 18 Forte, enfim, veremos adiante. Então, a gente tem esse legislativo, a gente tem um executivo que é o imperador e seus ministros, né? Os presidentes de província, né? Que hoje são os estados, mas era monarquia, eram províncias e não estados, né? Províncias com presidente de província. O judiciário são, então, os juízes, né, que são nomeados. Olha, o judiciário já é nomeado pelo o chefe do executivo, né? E o Supremo Tribunal também, né? Então, é escolhido pelo imperador. Né? Então, a autonomia nenhuma, né? E esse poder moderador, né, que vai ser esse árbitro, então, entre, como já dissemos, e pertence a ele e o coloca acima da Constituição, né? E faculta ao imperador, então, a nomear esse presidente, como já falamos, né? Uma outra coisa importante é que, além de centralizadora, essa outorgada, né? Com esse poder moderador nas mãos do imperador, né? A figura do imperador é considerada inviolável, sagrada, né? Que é um resquício do direito divino, que era a justificação teórica para o absolutismo monárquico, que a teoria do liberalismo político, né, do iluminismo do século XVIII, é que vai fazer frente e culminando nas revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa, da independência americana e as outras revoluções burguesas da Europa. Né? Mas uma outra característica é que essa Constituição ela mantém a escravidão. Ela mantém a escravidão, né? Não passa-se por cima dessa. E que foi uma das características desse arranjo dessa independência brasileira, a justificativa da não fragmentação territorial e os acordos para a manutenção da escravidão, né, entre os proprietários rurais, né, das regiões. O voto, então, outra característica de ser censitário, né? Esse Conselho de Estado, nesse projeto, ele consegue manter a participação dos portugueses no comércio, né? Que eles já tinham um monopólio no comércio de importação e exportação no Brasil.
Brasil, então, segundo essa Constituição, também é dividido em províncias, né? E é interessante que a Assembleia Geral, que seria hoje o Congresso, ela recebe, então, esse Conselho Geral, né? Ele recebe, então, da Assembleia Geral, né? Os projetos, né? Os projetos de leis, né? Que essas províncias vão encaminhar, né? Essa Assembleia Geral, ela tem o presidente de província como seu presidente também, e encaminha para esse Conselho Geral, né? Nós temos as câmaras municipais, né? Nas cidades, né? Os homens bons, né? E esse vereador mais votado é quem vai presidir essa Câmara Municipal. Nós vamos ter o catolicismo como religião oficial, né? E em relação à igreja, nós vamos ter a instituição do padroado e do beneplácito, né? Que é o padroado, a submissão da igreja ao poder do Estado, do território brasileiro, né? O imperador seria o chefe maior, teria a autonomia para nomear sacerdotes, né? Para os cargos eclesiásticos, mudar bispos e tal de região, ou seja, interferir nessa questão, porque o poder da igreja, né, das suas autoridades eclesiásticas é importante nesse momento, né? É central, né? Divide com o Estado esse poder desde a colonização. E o beneplácito é o plácet, né, do que o imperador, o poder que o imperador tem do cumpra-se daquilo que é ordenado pelo Papa, né, das bulas, das ordens do Papa, né? Então, tudo isso vai estar nessa Constituição, na nossa primeira Constituição, que vai delinear esse ordenamento, né, jurídico do país, com essas normatizações, nessa organização política. E esse é o quadro geral, né? O que vai gerar reações, não é? Principalmente no Nordeste, nós vamos ter no Pernambuco resistência a isso, já tinha tido ao tipo de independência com o português no trono, com monarquia, né? Já tínhamos tido resistência em 1817, em Pernambuco, vamos ter agora em 24 esse tipo de constituição, esse tipo de organização do poder no Brasil, da política brasileira, não é? No movimento que vai se iniciar em Pernambuco e tomar conta do Nordeste, constituindo na chamada Confederação do Equador, né? E isso em cima dessas questões e de uma crise econômica, né? Que seria em função até da queda da exportação do açúcar, que era a base dessa economia, né? Somado ao sentimento anti-lusitano, né, de português, né, a essa monarquia também centralizada, né, a vitaliciedade do Senado, né, o poder moderador, né, a falta de autonomia que as províncias tinham. A corte está no Rio de Janeiro, né, centralizando o poder e nomeando os presidente de província, né? Então, a autonomia para se escolher o seu presidente, né, ao invés de vir uma pessoa até de fora para presidir essa província, foi uma das reivindicações que estourou, né, a partir de julho de 1824, né? Então, a Pernambuco já tinha essa tradição republicana, quer dizer, essa questão de ser monarquia o Brasil e não ser república como os nossos vizinhos da América toda, né? Era uma
coisa que se questionava, né? Essa coisa de que os impostos vão ser canalizados para o Centro-Sul, para o Sudeste, né, hoje, para o Rio de Janeiro, para a Corte, e não ficar, né, nas regiões, né? A questão do autoritarismo, né? Do imperador no fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, na expulsão dos deputados do país, né? Os casuísmos, né? Dessa nomeação, né? De presidente de província. Isso fez com que lideranças locais, né? Como Cipriano Barata, o próprio Frei Joaquim Rabelo, conhecido como Frei Caneca, né? Que vão se notabilizar nessa reação, né? A recusa do governador da, da província de entregar ao governo, né? Isso vai envolver se alastrar para o Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, e vão buscar até uma bandeira, uma luta pela República, não é? Pela abolição, então, tudo aquilo que foi encoberto, né? Ou seja, a luta, a escravidão, a república, né? Discursos de igualdade social. Acontece que a repressão vai ser muito violenta e ela vai ter um aspecto simbólico que vai ser marcante e desestabilizador, que vai ser a questão da execução dos seus líderes, a utilização de mercenários, né, inclusive ingleses, né, se notabiliza aí o Lord Cochrane, né, o pai do Duque de Caxias, o Francisco Lima e Silva, né, vai se destacar nessa repressão, né? Aí nós vamos ter a fuga do Paz de Andrade, que era o governante de Pernambuco, vamos ter a condenação à forca dos líderes, né, incluindo o padre Frei Caneca, né? E o que vai acontecer é que vai haver um mal-estar nessa questão dessa liderança do Frei, e aí a solução para a execução vai ser o fuzilamento. Porque a gente sabe que o fuzilamento, nem o soldado que participa da execução sabe quem é que está ou com pólvora só ou com bala, né? Então, é uma forma de tornar impessoal essa execução, mas não vai arrefecer o impacto que isso vai causar e que vai culminar depois nessa generalizar da impopularidade e na renúncia futura do imperador. Se isso aconteceu no Nordeste, nós vamos ter no Sul, veja só, um outro problema, que vai ser, se isso foi em 24, de 25 a 28, a Guerra Cisplatina, envolvendo essa tentativa de conter a emancipação do território que pertencia à coroa espanhola antes, e que foi anexada, que era a banda oriental do Prata, né? A província foi chamada depois de Província Cisplatina, né? E que se emancipa com o nome de Uruguai, não é? Então nós vamos ter, desde aquelas questões que vinham da colônia dos Sacramentos, Sete Povos da Missões, né? Aqueles acordos entre Portugal e Espanha com relação a esses territórios, né? A gente vai ter a anexação, já dissemos disso, dessa região por Dom João VI, né? Já tratamos disso, né?
na vida da corte portuguesa para o Brasil, ainda em Brasil colônia. Então, a gente tem aí essa reação no momento já da independência brasileira em relação a Portugal, da independência da Cisplatina, que vai contar com o apoio da República Argentina, né? Então, Dom Pedro I vai chegar a declarar guerra à Argentina, né? O que vai gerar mais gastos, né? Já elencamos aqui uma quantidade de conflitos e de falta de recursos, né? Enfim, dívidas e tudo mais. Em 28, o conflito chega ao fim, né, com a assinatura de um acordo, novamente uma mediação da Inglaterra que tinha interesse na navegação dessa região, que é a Bacia Platina, porque por onde entra e sai toda a produção da região, não é? Já pensando na importância de que aquilo não ficasse monopolizado, porque o Brasil passaria a ter as duas margens, né, do Prata, né, do Rio do Prata, né, e isso não interessava a Inglaterra, né, e nem também a Argentina. Então, vamos ter a interferência na mediação inglesa de sair desse conflito, né, da Bacia do Prata, né, e aí nós vamos ter o surgimento da República Oriental do Uruguai, mais uma república aí, né, e enfim, o, o problema seguinte, então, vai ser a crescente impopularidade, então, de Dom Pedro I, né, que vai culminar, então, aí em muitos outros problemas, né. Já falamos que isso foi causado pela impressão que deixava de que ele estava mais preocupado com os problemas portugueses, quando ele se envolve na questão sucessória de Portugal, esses gastos com a Guerra da Cisplatina, né? Aí vamos ter a reboque aí questões econômicas como a falência do Banco do Brasil em 1829, né, 1829, o excesso cometido na repressão à Confederação do Equador, não é? Porque se você veja nesse período uma liderança religiosa ela tem um peso diferente, não é à toa que no Brasil nós tivemos várias lideranças religiosas e católicas importantes, e nesse momento isso vai ter um peso importante, né? E também no jornalismo, nas cidades, né? Você vai ter o fato de que Líbero Badaró, que era um opositor, um jornalista opositor ao Dom Pedro I, vai ser assassinado, né? E tudo vai indicar que tinha a ver com o poder central, esse assassinato do Líbero Badaró, né? O que vai fazer com que Dom Pedro, uma das suas viagens, conhecidas viagens, né? Ele vá chegando em Minas Gerais, vai haver um protesto contra ele, onde nós vamos ter panos pretos colocados nas janelas, né? Isso vai impactar muito e quando ele volta ao Rio de Janeiro, aqueles seus apoiadores vão tentar fazer uma recepção calorosa, né? E essa manifestação nas ruas, né, principalmente por portugueses, pelo partido do imperador, vai culminar num conflito, uma briga generalizada, que será conhecida como a Noite das Garrafadas, né? Isso em março de 31 já, né? Então, nessa escalada aí, né, chega a essas já manifestações das ruas, né? Aí nós vamos ter também uma questão que vai ser a troca do ministério, né? De brasileiros, né? Por ministros portugueses, né? Que vai ficar conhecido como o Ministério dos Marqueses, né? E aí isso vai radicalizar a situação,
né? A pressão popular, a imprensa da época, né? a, a, a exigência da volta do Ministério dos Brasileiros, né? É, a tropa imperial, quando é mandada a sufocar as manifestações populares, vai passar, vai aderir ao movimento. E aí o governo perde, então, o seu apoio das armas, né? O apoio das armas, e ele, então, é obrigado a abdicar. E a saída da abdicação, mais uma vez, ele já tinha abdicado do trono português, o pai dele já tinha deixado ele aqui, né? E ele depois deixa o trono para a filha lá, e agora ele vai abdicar para o Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos. Né? E por isso vai ser necessário que haja um período em que o Brasil seja regido, seja governado, né, por algumas regências até a maioridade desse futuro imperador. Então, em linhas gerais, isso seria o cenário, né, daquilo que a gente está para os acontecimentos que vocês estão fichando, estão lendo, estão debatendo e resolvendo algumas questões no campo da cultura, no campo do cotidiano, né? Nos autores que nós selecionamos, e estamos, então, encerrando aqui essa primeira fase do Brasil monárquico, e o nosso próximo encontro trataremos, então, desse período regencial. Né? Espero que vocês possam ter bons estudos e um bom aproveitamento. Então, até mais.